Por que você sempre reage do mesmo jeito? Este é o terceiro episódio da série Autoconhecimento. Você já prometeu a si mesma, a si mesmo, da próxima vez eu vou reagir diferente. E quando a situação se repetiu, reagiu exatamente do mesmo jeito de sempre? Isso não é falta de força de vontade. É porque a maioria das nossas reações não passa pela parte racional do cérebro. Elas são automáticas, disparadas antes mesmo da gente pensar. Hoje, a gente vai entender por que isso acontece e como começar a interromper o piloto automático emocional. O que são gatilhos emocionais? Um gatilho emocional é qualquer estímulo, uma frase, um tom de voz, uma situação que dispara uma reação desproporcional ao que está acontecendo no momento presente. A palavra-chave aqui é desproporcional. A reação é maior, mais intensa ou mais rápida do que a situação isoladamente justificaria. Isso acontece porque o cérebro guarda experiências emocionalmente marcantes como um sistema de alarme. Quando algo parecido acontece de novo, mesmo que só pareça, sem ser igual, o alarme dispara antes de qualquer análise consciente. Você não decide reagir, você já está reagindo quando percebe. De onde vêm os padrões automáticos? A maior parte dos nossos padrões de reação foi formada muito cedo, na infância, na adolescência, em situações que se repetiram o suficiente para virar um modo de operação padrão. Uma criança que crescia em uma casa onde discussões viravam gritaria, pode, décadas depois, sentir o corpo travar diante de qualquer aumento de tom de voz. Mesmo numa conversa de trabalho comum. Não é sobre a situação atual, é sobre o sistema nervoso reconhecendo um padrão antigo e reagindo como se o perigo de antes estivesse acontecendo agora. Isso explica por que muitas vezes a intensidade da nossa reação não bate com o tamanho do problema real. A reação não é sobre o presente, é sobre uma camada emocional muito mais antiga,
sendo ativada. A reação não é sobre o presente, é sobre uma camada emocional muito mais antiga sendo ativada. A reação não é sobre o presente, é sobre uma camada emocional muito mais antiga sendo ativada. Exemplo prático de um padrão comum. Vamos pegar um padrão bem comum. Evitar conflito a qualquer custo. Uma pessoa que aprendeu ainda criança que discordar gerava punição ou rejeição, cresce desenvolvendo uma habilidade de engolir o próprio incômodo para manter a paz. Na vida adulta, isso aparece como dificuldade de dizer não, de expressar discordância, de colocar limites, mesmo em situações onde isso seria absolutamente razoável. O curioso é que essa pessoa pode se descrever como tranquila ou gosto da paz, sem perceber que por trás disso existe medo, não escolha consciente. É a diferença entre calma real e um padrão de evitação disfarçado de personalidade. Outros padrões comuns: explodir em vez de comunicar, se afastar em vez de resolver, se antecipar em culpa, mesmo sem ter feito nada errado. Cada um desses vem de uma história e cada um pode ser identificado com atenção. Então, como perceber o padrão no momento em que ele acontece? O primeiro passo para mudar um padrão automático não é tentar controlá-lo, é aprender a perceber ele acontecendo em tempo real, sem julgamento. Uma ferramenta simples. Quando notar uma reação forte surgindo, seja raiva, vontade de fugir ou vontade de se calar, pausa por 3 segundos antes de agir e pergunta internamente: isso que estou sentindo é sobre agora ou é maior do que a situação pede? Isso que estou sentindo é sobre agora ou é maior do que a situação pede? Isso que estou sentindo é sobre agora ou é maior do que a situação pede? Essa pergunta sozinha não resolve o padrão, mas cria uma pequena fresta entre o estímulo
e a resposta, a consciência. E é exatamente nessa fresta que a escolha consciente se torna possível, em vez do automático de sempre. Reconhecer um padrão não é o mesmo que eliminá-lo da noite para o dia. Isso leva tempo, repetição e muitas vezes apoio terapêutico. Mas o simples fato de nomear, isso é um padrão antigo? Não é sobre agora? Já muda a relação que você tem com a própria reação. No próximo episódio, a gente vai olhar para outra camada dessas reações. As crenças que você carrega sobre si mesma, sobre si mesmo há anos, sem nunca ter questionado se elas são mesmo verdade. E verdade? Você já deixou um like, um gostei, um joinha? Deixa aqui teu comentário, tua reflexão, teu questionamento e compartilha. Compartilha com as pessoas que tu queres bem e que estão nesse caminho, nesses trilhos do autoconhecimento. Eu aqui sou o canal Além da Consciência. Te vejo lá no próximo episódio.